Olá galera, seja bem-vindo a mais uma aula de gramática. E no bloco anterior eu falei que dividiríamos essa aula em três blocos, tá? Família de palavras, estrutura de palavras e formação das palavras. Hoje estaremos com a parte 2, o bloco 2, que é estrutura de palavras, certo? A gente vai tentar entender como é que as palavras elas se estruturam, como elas são formadas e entender cada partícula das palavras. Bom, a ciência que vai estudar a formação das palavras é a morfologia. Como eu já expliquei aqui, é a ciência que estuda a formação das palavras, certo? Lembra que ficou certo na aula passada que eu expliquei sobre o radical? Pois bem, toda palavra é composta por um radical. E o que seria esse radical? É o morfema, ou seja, a partícula da palavra que concentra o significado básico. Logo em seguida, depois do radical, a gente vai ter a vogal temática, ou seja, é aquela vogal que vai se unir ao radical. Ao final da palavra, teremos as desinências, tá? As desinências são as partículas que se unem no final das palavras. E eu vou estar dando um exemplo disso logo depois. São os morfemas que se juntam à parte final das palavras. Teremos afixos também. Lembra quando eu expliquei sobre o processo de derivação, que é o processo que a palavra ela sai do modo primitivo para ir para o modo derivado. Quem não se lembra, tenta procurar o vídeo passado sobre família de palavras. E aí dentro da derivação a gente vai ter os afixos, que são os prefixos e os sufixos, as partículas que aparecem antes ou depois do radical, tá? Aqui, são elementos secundários que se agregam a um radical ou tema para formar palavras derivadas. E por fim teremos o tema. O tema seria essa junção do radical mais a vogal temática, certo? Bora lá, vamos para os exemplos. A gente tem, por exemplo, aqui uma palavra primitiva, terra, tá? Terra é um substantivo. A gente vai ter como radical aqui ter, tá vendo? Porque a partir dessa palavra aqui, a partir dessa partícula, a gente pode formar outras palavras como terreno, terrena, território, enfim, tá? Essa vogal que aparece depois do radical é o que a gente vai chamar de vogal temática, vocês estão vendo? Essa união de radical mais vogal temática, a gente vai ter um tema. Lembra que eu expliquei no slide anterior? Logo no fim, a gente vai ter a desinência, tá? Quando a gente está se tratando de nome de um substantivo, a gente vai ter dentro da desinência dois tipos. A desinência ela pode ser de gênero ou de número, ou seja, terreno aqui pode ser terrena ou terreno, masculino ou feminino, tá? Por isso será uma desinência de gênero. Se tivéssemos um S aqui para falar terrenos, seria uma desinência de gênero e de número, tá? Porque seria mais de um terreno, estaria explicando a quantidade, ok? E aí que eu pude separar cada partícula para vocês terem uma noção. Radical mais vogal temática, radical, vogal temática, o tema, tá vendo eles dois aqui. O afixo, que surgiu depois, que é o nó, tá? E o O final, que vai ser uma desinência de gênero. E aqui é a mesma coisa, só vamos estar mudando o gênero, que aqui vai estar no masculino e aqui vai estar no feminino, certo? Aqui eu estou falando embaixo que é a desinência para nomes, ou seja, substantivos, adjetivos, pronomes, teremos o gênero a desinência de gênero e número, tá? Aqui no exemplo 2, a gente vai ter um verbo. Dentro do verbo a gente vai ter o radical, que é cante, botei aqui embaixo, tá vendo? Porque a partir de cante aqui nós poderemos construir outras palavras, como cantada, cantei, cantamos, cantaremos, enfim. O radical ele nunca muda, tá? A vogal que surge depois do radical a gente vai ter como vogal temática. A parte final, esse R aqui, a gente vai ter como desinência de modo. No verbo, a desinência já acontece diferente, que enquanto no substantivo nós temos desinência de gênero e número, aqui a gente vai ter a desinência de modo, tempo, número e pessoa, tá? Por exemplo, quando a gente tem a desinência aqui do ir,
no segundo exemplo, a gente vai entender que esse I está representando a primeira pessoa do singular, lembram disso? Primeira pessoa, eu estou cantando, eu cantei. A gente vai ter o tempo, que está indicando que está no passado, ou seja, eu já cometi essa ação. A gente vai ter o modo, que é o modo indicativo, a pessoa e o número, vai ser no singular, tá? Por exemplo, o nós aqui, a gente vai ter essa desinência para indicar o modo, que continua no indicativo, o tempo passado, porque nós cantamos, a ação já foi realizada, a pessoa continuará sendo na primeira pessoa, então a gente pode perceber que aqui ainda continuam junto, pessoa, tempo e modo, mas o número ele vai mudar, porque enquanto aqui nós temos o cantei, está na primeira pessoa, ou seja, uma pessoa cantou, aqui em cantamos nós temos mais de uma pessoa que cantou, entenderam? Aqui no radical mais vogal temática nós teremos um tema, tá vendo? Radical mais vogal temática, tema. Tudo certo? Como eu falei, na desinência para o verbo, quando a gente está se tratando de um verbo, a desinência ela vai indicar modo, tempo, número e pessoa. Enquanto a vogal temática, ela vai indicar no verbo que em qual conjugação ela vai estar presente. Mas isso é algo que a gente não vai se preocupar muito agora, tá? Mas assim, para indicar qual é a conjugação. Se é A, se for A, ou a vogal temática vai ser a primeira conjugação. Se for E, segunda conjugação. Se for I, terceira conjugação. Certo? Trouxe mais um último exemplo para encerrarmos. Aqui. Esperança, desesperança, esperançoso. A gente vai ver aqui, por exemplo, a palavra primitiva, esperança, ela vai sofrer dois fenômenos de derivação, tá? Bota aqui, derivação. No primeiro exemplo, aqui, desesperança, a gente vai ter que um afixo, ele surge antes do radical, tá? O radical vai ser esperance, tá? Até o C cedilha. A gente vai ter o radical e a gente vai ver que está surgindo uma outra partícula antes desse radical. Quando surge antes, se lembra do vídeo passado, a gente vai entender como prefixo. Essa partícula que surge depois, que surge antes, a gente vai chamar de afixo, tá? A gente vai ter essa vogal temática, ou seja, a vogal que aparece depois do radical, certo? E a junção do radical mais a vogal temática, a gente vai chamar de tema, ok? Nessa segunda derivação, a gente percebe que o afixo, ele aparece depois, tá? O SO, o soso aqui. Ou seja, se aparece depois o afixo, a gente vai ter um sufixo, não um prefixo. Prefixo, sabe? Lembra quando a gente está falando de pré-pago, que é o que a gente paga antes de usar? Então, o prefixo é o afixo que surge antes. Sufixo, o afixo que surge depois, ok? A gente vai ter o radical aqui, esperance. A gente vai ter a vogal que aparece depois, que é a vogal temática. E aqui o O final, tá vendo o Ozinho final? Vai ser uma desinência de gênero. Se vocês perceberem, a gente vai ter dois O aqui, mas que tem funções diferentes na palavra. Esse O aqui primeiro, a gente vai estar acompanhando o radical, que vai ser uma vogal temática. E o O final, a gente vai estar dando uma desinência de gênero. Ou seja, esperançoso poderia ser também esperançosa. Por isso ele está marcando o gênero, dizendo que aqui está se referindo ao masculino, ok? Quando a gente vem para a palavra primitiva aqui, bota aqui, palavra primitiva, a gente vai ver aqui um radical, tá? Radical esperança, mais a vogal temática, porque é a vogal que aparece logo depois do radical, e a gente vai ter um S depois, tá vendo? Esse S aqui a gente vai chamar de desinência, mas desinência de quê? De número, porque está aqui informando que existe mais de uma esperança nesse caso, tá dando uma ideia de pluralidade, tá? Então, quando há um plural, a gente vai ter o S, que vai estar representando a desinência de número. Tudo certo, galera? Até a próxima aula. Tchau, tchau.